Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou então. Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Olá, amigos. Estamos de volta para mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI, é bom é nosso, portal bei.com.br e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O nosso e-mail para contato dos amigos telespectadores é frente@santamaria.tv.br e nós os convidamos a assistir nossos programas na sua forma inédita, aos sábados às 21h30, depois há reprises aos domingos às 23 horas e ao longo da semana em horários alternativos, compondo a grade normal da emissora. É bom sempre nós repetirmos, porque esse é um canal de comunicação extraordinário, que além do canal 19 da NET, nós podemos ser acessados, assistidos, nós, o programa e toda a programação da TV Santa Maria, pelo site santamaria.tv.br. Para o programa de hoje, volta a composição que há 2, 3 semanas tem feito belíssimos programas e rendido bons comentários na cidade. Ainda bem que todos eles, pelo menos os feitos para mim, elogiosos, né? Claro que, vamos falar, né, Candinho? Já perguntaram o seu e o Márcio, como se a gente não ia se pegar alguma coisa não, assim. chegou Eu disse assim, ó, eu nunca vou brigar com o Márcio, sabe por quê? Porque eu tenho 1,63. Não. Ele tem 1,90. Na verdade, assim, é que eu corro mais do que ele. Olha o tamanho das minhas pernas. Até ele me pegar, não vai acontecer nada. Como os amigos já viram, O corro que é uma bala, nunca vou brigar. Presidente, vou começar então pela extrema direita aqui no estúdio, Márcio de Souza Bernardes. Mas pro vídeo é a esquerda, né? No vídeo é a extrema esquerda. Nosso querido amigo, parceiro de muitas e muitas edições de Santa Maria Frente a Frente, o Marcinho todos sabem, mas é bom que nós repitamos, é advogado, é professor universitário, é doutorando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é poeta, é cantor, é músico, enfim, multifacetado e em todas as atividades que ele desenvolve, o faz com extraordinário talento, inclusive esta aqui, na participação de Santa Maria Frente a Frente. Obrigado, Candinho. Repito, sempre lembrando o Jorge, que é bom ter amigos, né? Aliás, o Jorge nos que deixa melhor. deveria participar conosco, eu estou com saudade do Jorge. Eu acho que todos estamos, os telespectadores devem estar também. Ele apareceu na rádio esta semana, nós fizemos um programa juntos na terça-feira e ele havia se comprometido de participar hoje, mas surgiram problemas. Ele estava no México, né? No México, tá. Está lá instalando, inaugurando, dando aula numa disciplina ou num programa, num projeto fazendo chamado coisas do Cultura tamanho Brasileira, dele. eu acho, uma coisa assim, eu acho que é isso. Cara, é brincadeira. Ricardo Munarski Jobim, advogado, professor, empreendedor, cantor, talentoso também, que se envolve em mil coisas e todas elas são bem feitas sempre. Olha né? quanta coisa a gente faz semelhante. A gente é advogado, a gente é professor, a gente é nadador. Mesmo, a gente Gosta de música. Será que a gente briga porque a gente é parecido? Pois é, olha aí, ó. O senhor nadava também? Ou Nadei algum tempo na Dufesme. Eu nadei na dupla. Olha aí, Eu nadava com o teu irmão, na verdade. Com o professor, com o professor Juca e também com o Valmir Beltrame. Valmir no pescoço. Exato. Da equipe da Dufesme. O pescoço que já debateu aqui no programa. Já esteve aqui conosco num programa em que eu acho que Candinho, debatemos questões relativas ao nativismo, alguma coisa por aí. nativismo? Aquela história lá do CTG de Santana do Livramento. Bom, faltou referir, mas já se manifestou Jorge Fojarini, professor, advogado, professor. Irmão do Bacalhau. Informações novas, não vamos manifestar. Empreendedor, né? Isso. Quer dizer, Só não sou músico como Só eles, não é mas músico o como resto os outros. quase tudo igual. Tu gosta de ouvir música, isso te Gosto torna uma muito. pessoa boa. Gosto muito. feito
Uma puxação de saco mútuo. Essa rasgação de seda geral e tal, né? Esse introito. Agora vamos para o que interessa, né? O tema de hoje é um tema candente porque tem permeado todas as mídias de forma muito intensa, e eu pensei nele porque ele infelizmente continua atual no nosso país, que é a corrupção, né, cara? A partir da Operação Lava Jato, aí as coisas parecem que se desnudaram ainda mais, surgem coisas que remontam a 40, 50 anos, é uma história assim fantástica de safadeza, né? E a propósito, inclusive, eu recomendo que quem não leu, nós estamos gravando o programa no dia 5 de dezembro, sexta-feira. Hoje tem um texto, a coluna do Moisés Mendes, no jornal Zero Hora, em que ele faz uma alegoria maravilhosa a partir de um episódio que houve em Porto Alegre, uma queda de elevador. Ele utiliza como metaforicamente a questão do elevador para discorrer com o talento que ele tem sobre a questão da corrupção e das empreiteiras, né, das grandes empreiteiras no país. Mas além disso, além dessa questão que é atual da Operação Lava Jato e seus múltiplos desdobramentos, alguns ainda que haverão de acontecer, foi divulgado esta semana o ranking de 2014 pela Transparência Internacional em relação à corrupção no mundo. E nós melhoramos muito pouco em relação aos dados do ano passado. Como é que se faz isso? Né? Eles ouvem uma série de especialistas nos países todos, analisam informações, questão de transparências dos órgãos de governo. É uma e aí avaliação compilam. De vários. De vários, não é uma avaliação individual, digamos assim. E nessa avaliação nós estamos situados na 69ª posição entre 175 países. Éramos o 73º ano passado, em 177 países, mas avançamos um ponto numa graduação que vai de 0 a 100, quanto maior a pontuação, mais transparente e menos corrupto é o país. Nós estamos com 43 pontos, crescemos 1 em relação ao ano passado. Aumentou a transparência. Aumentou um pouquinho a transparência, minimamente. E nessa faixa na qual nós nos encontramos, dizem os estudiosos, os especialistas e a própria organização não governamental responsável pelos dados, que é uma chamada zona de alerta, né? Que é preciso estar vigilante para que as coisas aconteçam de forma diferente, que haja um crescimento da transparência. E só para eu encerrar e passar para vocês... Uma curiosidade, chegasse a ver quem são os mais abaixo do ranking, olha, ou mais acima? Eu vi que China e Rússia eu não estão cheguei a ver piores. Dos BRICS nós somos, eu acho, o melhor, incrivelmente. A Rússia estão bem nós. piores. A Rússia é 100º, 36º, salvo o melhor juízo. E aqui na América nós estamos à frente, o pior eu acho é a Venezuela. O México é bem pior do que nós. Estão à nossa frente o Uruguai e o Chile. E os primeiros estão aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu pegar, fiz uma... Eu imprimi aqui a relação. Onde é que estão essas informações, Deus do céu? Para não me enrolar muito. Mas enfim, tu pega os países nórdicos todos, quer dizer, o melhor, mais bem colocado é a Noruega. Aí tu tens Noruega, tu tens a Suécia, tu tens a Dinamarca. Eu acho que a Dinamarca ou a Noruega, um dos dois é o melhor. A Alemanha deve estar bem. A Suíça é bem. A Nova Zelândia, salvo o melhor juízo, o segundo, porque é muito bem colocado. E, aliás, a Nova Zelândia tem uma história de que há algum tempo ela era um país extremamente corrupto, né? E foi desenvolvido um processo de conscientização da população no sentido de melhorar, e os caras viraram... a Dinamarca que realmente que lidera o ranking. Tá? Em segundo lugar, a Nova Zelândia, depois Finlândia, Suécia, Noruega e Suíça. Tá, mas eles não significam que não tem corrupção, mas eles são mais transparentes. São mais, assim, ó, por exemplo, a Dinamarca eu acho que eles são menos corruptos. a Dinamarca nessa pontuação isso que aqui, eu queria entender como é que nesse ranking que vai de 0 a 100, a Dinamarca alcançou a nota 92, quer dizer, muito Onde é que próximo. os Estados Unidos, tem uma noção? Os Estados Unidos estão bem abaixo, né? Estão entre os
40 e 50, pelo que eu vi. Na verdade é importante a gente mencionar o seguinte. Nós estamos em próximo. 69º. Junto com Bulgária, Grécia, Itália, Romênia, Senegal e Suazilândia. Esse ranking, na verdade, ele não mede exatamente a corrupção, até porque a corrupção ela é escondida. É subjetiva. A corrupção ela não é exposta. Basicamente é a partir da avaliação da transparência. Exatamente. Então o que eles medem? Eles medem, em primeiro lugar, a percepção da corrupção. Como a população percebe essa corrupção, como ela se dá, como se verifica no dia a dia, o que a população pensa a respeito. Estereótipos. E também os mecanismos de transparência e de combate à corrupção, as instituições, a liberdade das instituições, a liberdade inclusive da imprensa. É isso que é muito levado em consideração neste ranking aí. Só para eu encerrar essas informações, os últimos são, acho pela hora aqui não está mais o Afeganistão, a Coreia do Norte e a Somália. Coreia do Norte, como é que eles mediram? Pois é, talvez até porque não possam medir, né? Sei lá, deve ter algum tipo de medida de acesso. Entra aí para ver se a gente é corrupto. Mas uma coisa interessante... Se é transparência, não é corrupção. É o menos transparente. Justamente por conta do regime, talvez. É decorrência da menor transparência. Vamos combinar que é subjetiva essa pesquisa. Claro que é evidente que é subjetiva. Não, mas deve ter dados objetivos. Se é um órgão internacional que faz a pesquisa, tem dados objetivos para avaliar. O que a gente pode criticar é o critério dos dados. E estatisticamente, tu pode medir uma condição humana com tanta precisão assim, por exemplo, amor, corrupção, irritabilidade, mas há dados objetivos, Ricardo. Eu acho que a corrupção é mais objetiva. Há dados objetivos. Talvez se possa medir povos mais amorosos. Tu pegas, por exemplo, objetivamente. Marcinho, uma das coisas que o relatório informa é que os dados relativos à Operação Lava Jato, que é desse ano recente, já foram considerados nessa avaliação. Sim. Agora eu acho que passo a bola para vocês. Não, só para dizer assim, o que dizem os estudiosos? Que quanto mais sólidas são as instituições, elas mais transparentes se tornam, do ponto de vista dos estados, dos governos, e por via de consequência, menos corruptas, né? As instituições, que são feitas de pessoas. São feitas de pessoas, pois é. Se as pessoas fortalecem as instituições fortalecem as pessoas. É um círculo. Mas Ricardo, aí eu até gostaria de começar a fala dizendo aquilo que eu mencionava contigo antes, né? Eu acho que a corrupção, ela tem inúmeros fatores que levam a essa corrupção, mas um desses fatores é justamente a desconfiança mútua. No momento em que uma pessoa ela não confia nas demais, ela vai fazer o seguinte cálculo racional. Por que eu vou me abrir? Vou ser sincero, eu vou abrir mão da minha privacidade e das minhas condutas para atender o direito dele. Não. Se eu desconfio que ele vai se valer da minha franqueza contra mim, então, obviamente, eu tenho um direito nato de ir contra ele. É um jogo de defesa. Ou seja, a corrupção, quando ela parte dessa desconfiança, ela se torna um mecanismo de defesa. Direito penal do inimigo? Em cenário internacional? Pode ser. Então, o que nós temos? Como nós temos uma certa desconfiança em relação ao Poder Executivo, com relação às empresas estatais, com relação ao Poder Judiciário, com relação às polícias. Nós mesmos. Uma coisa que eu até provoquei um dia desses na rede social, no Facebook, quem confia cegamente no mecânico, no policial, no cara que arruma a geladeira? Quem confia cegamente a ponto de deixar a chave do apartamento e dizer, olha, deixa lá minha geladeira e pronto? Em outros países são poucas. Então existe um clima de desconfiança total. E esse clima de desconfiança total, que também se dá em relação às instituições, parece que legitima, entre aspas, obviamente, a pessoa a dizer, olha, eu vou descumprir, porque senão eu vou estar em flagrante desvantagem em relação a todos os outros. A ideia que eu parto é essa. Claro que existem outros fatores. Uma espécie de lei de Gerson. É uma ideia de estado de natureza, praticamente, como Thomas Hobbes desenhava lá em 1600 alguma coisa. Em que tem informação sociais, certo? Isso no século XXI, terceiro milênio da era vem da desconfiança em relação às isso é humano. Sim, mas século XXI não quer dizer nada. Porque mas é humano. O ser humano da época, é humano, milênios atrás, é o mesmo ser humano de hoje, em vários aspectos. É humano, mas pode ser corrigido, pode ser melhorado. Por que alguns conseguem? Aí que tá. Vamos explicar. Que alguns conseguem? Aí que tá. Eu vou me inscrever depois do Ricardo. Eu gostaria de começar a análise por outro lado.
Realmente, o Jorge deu a explicação perfeita a respeito do ponto de vista social, como que se processa isso. Se o outro não vai fazer por mim, eu não vou fazer por ele, daí está todo mundo numa defensiva e não faz. Tá? A gente pode falar de corrupção em vários países, a gente pode falar que existem praias na Austrália onde o pessoal deixa a chave do carro, a carteira e sai para caminhar. A gente pode falar do aeroporto de Boston, onde as malas que chegam atrasadas são largadas no saguão, a pessoa que busca depois não tem fiscalização nenhuma. A gente pode falar de casos de honestidade, com paradigmas, a gente vai falar também de casos de desonestidade. É óbvio que alguns povos, em relação a outros, têm uma cultura mais trabalhada nisso daí, outros menos. O que eu quero dizer é que, invariavelmente, a composição étnica do povo, olha, eu não estou sendo de maneira nenhuma aqui racista ou preconceituoso de qualquer forma, mas certamente ela influencia em algumas coisas, influencia em alguns resultados. O Brasil, ele é composto de uma mistura, de uma miscigenação extrema. Ela tem português, tem índio, tem negro, tem europeus, ou seja, o Brasil é um local de mistura mundial de culturas, correto? Todas as culturas têm que se adaptar umas às outras. Quando a pessoa é da mesma cultura que tu consegue te comunicar com ela com mais facilidade. Por exemplo, entre os poloneses, eles sabem o que é acordar mal-humorado. Entre os alemães, eles sabem o que é não ser sentimental. E entre, quem sabe, os italianos, eles sabem bem o que é falar, o que é usar as mãos, sabe? Então, toda vez que a gente encontra alguém que é parecido com a gente, com a nossa cultura, é mais fácil de desenvolver um elo de confiança. O que acontece? Como o Brasil é composto por vários povos, essa mistura cultural, ela demora para se consolidar. E nós temos várias pessoas que não se conhecem. Então, tem um alemão que não entende o italiano. Concordo. Tem um judeu que não compreende um português. E um acha um absurdo a vida do outro porque não faz parte da sua cultura. Então, eles começam a se misturar. Isso causa um efeito colateral, que é o afastamento da confiança geral. Ou seja, a gente não pode confiar em ninguém, porque nós estamos durante um extrato que a gente não sabe qual é a origem comportamental da pessoa. Isso nos deixa já gera um problema de identidade também. Agora, nós não nos entendemos como agora, nós. Por que o brasileiro é considerado o melhor soldado do mundo por alguns? Porque por causa dessa miscigenação nós desenvolvemos uma capacidade de adaptação que nenhuma outra pessoa tem. Essa capacidade de adaptação é uma coisa tão violenta e pode ter certeza, ela vem dessa mistura de povos, esse ponto forte que nós temos, que ela traz um efeito colateral muito grande. Nós somos tão capazes de nos adaptar que nós conseguimos nos adaptar às situações, nós conseguimos enxergar as conveniências e dar a curva na própria moral. Porque vamos lembrar, corrupção é o que os outros fazem e tem, como o Sérgio Blatt já tinha dito uma vez, ironicamente, com genialidade, que corrupção é aquilo que não nos convidam. É o esquema que não nos convidaram. Então, dentro dessa situação hipócrita, o brasileiro ele tem dificuldade de olhar para si, mas ele olha para a sociedade para dizer a sociedade como um todo é corrupta. Eu não consigo, por exemplo, partidarizar bandeiras de corrupção. Um partido é mais corrupto que o outro. Eu não consigo acreditar nisso. Todos os partidos são feitos pelos mesmos seres humanos, compostos, integrados por essa mesma miscigenação. Então, conclusão lógica, todos os partidos são corruptos como o brasileiro é corrupto. Vão pegar, não vão pegar. A mentira de agora nós somos os corretos e os outros não são, isso é outro assunto. Isso é marketing eleitoral, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Mas o fato é que a gente tem que olhar para a gente mesmo. Ricardo. Né? Por exemplo, eu quero olhar para o Candinho agora e dizer que ele pode fazer um intervalo. Beleza, maravilha. Depois, Marcinho, o Marcinho não conseguiu falar ainda. Mas ele vai. Quer dizer, a partir dessa alocução inicial do Ricardo, se pode dizer que talvez essa multiplicidade étnico-cultural brasileira, de alguma forma, por favor, não vamos interpretar mal, se assemelharia àquele problema lá da região dos Balcãs e tal, né? Daqui a pouco a Iugoslávia, multifacetada, acabou se fracionando em várias repúblicas, etc. Estados Unidos só está se miscigenando agora. Demorou para misturar os povos lá. Nós vamos já, com a permissão do Ricardo, fazer um intervalo rápido e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, fiz estar. Muito obrigado. A gente combinou antes. A
revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Por favor, professor, fiz estar. Muito obrigado, a gente combinou antes. Né? Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente, aqui na sua TV Santa Maria, pelo canal 19 da NET. TV Santa Maria, que também pode ser assistida pelo site santamaria.tv.br. Santa Maria Frente a Frente tem o apoio cultural, a parceria indispensável de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI é bom e é nosso, portalbei.com.br e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Repetindo o nosso e-mail para contatos dos nossos queridíssimos telespectadores, frente@santamaria.tv.br. E o nosso programa, na sua forma inédita, vai ao ar aos sábados às 21h30, com reprises domingo ou nos domingos às 23 horas e depois ao longo da semana em horários alternativos. Conversando com Jorge Forgiarini, Ricardo Jobim e Márcio Bernardes sobre corrupção. O Marcinho estava inscrito para falar, estava desesperado, angustiado. Vai concordar que o senhor terminou o bloco inaugural, permite que ele inaugure o segundo? Não sei por que Vossa Excelência me pede permissão. Isso é um programa de debate, puxa vida. Fala, Márcio. Olha a frescura. Que isso? Bom, vamos lá. Realmente é um problema que pode ser abordado sob vários aspectos. Eu acho que é interessante a forma como vocês colocaram, mas eu discordo em alguns pontos. Ótimo, comece a ver discordância. Por conta da questão abordada, talvez no sentido de universalizar comportamentos, né? Ou pelo menos colocá-los de acordo com origens étnicas ou mesmo as culturais, na verdade. As mesclas culturais. A étnica, na verdade, é o veículo. É que as questões culturais, elas são, na verdade, frutos de momentos históricos também. E elas se modificam historicamente. Portanto, eu acho que discutir corrupção, embora seja muito importante que se discuta essas micro-relações, o que o Foucault chamaria de microfísicas, né? Quando ele vai trabalhar o poder, essas relações pessoais que nós temos e que dão estrutura à sociedade, nós também temos que verificar as macro-relações. E nós temos um sistema que não só permite, como incentiva esse tipo de postura. Se nós analisarmos o Estado moderno da sua Constituição, e eu vou falar nesse espaço de tempo, vamos dizer assim, de 1800, 1700 para cá, a gente vai ver que a construção do Estado, da forma como ele foi feita, que é, segundo muitos autores, uma superestrutura da sociedade capitalista, ela se molda justamente para permitir essa promiscuidade entre capital e Estado. Não é à toa que durante mais de 100 anos na França só se elegia, e não na França, em outros lugares também, inclusive no Brasil, em determinado período, as pessoas que eram proprietárias, né? Que tinham propriedades rurais ou indústrias. A maior parte da população era excluída.
E as leis que eram feitas nesse período, e já tiveram inúmeras pesquisas nesse aspecto, eram todas para beneficiar justamente esse setor que tomava conta dos poderes dos estados. No Brasil, a gente verifica desde o Império uma série de trocas de favores, né, vendas de cargos, Então, quer dizer, essa questão da corrupção para uma vantagem pessoal, ela faz parte desse sistema. Na verdade, vamos combinar, como fala o Ricardo, vamos combinar que qual é o objetivo do corrupto, né? Tanto do corruptor quanto do corrompido, né? É aferir hoje, especialmente, e o exemplo da Lava Jato e tudo mais que a gente pode levantar aqui, aferir lucro, né? Que seria ilícito, considerado ilegal ou pelo menos imoral. Lucro, né? vantagem política. Então, mas a vantagem política para obter o lucro. Então parece que é um sistema que já forja isso. O Estado ele é forjado para essa porosidade. O tipo de leis que nós temos de licitação e tal, por mais que se tenha buscado controle dessas corrupções, elas são feitas. E mais, eu quero levantar essa lebre que a Lava Jato traz. Eu acho, só fazendo um parênteses, eu acho que em relação, por exemplo, à questão das licitações, as regras, excetuada a questão mais moderna de pequena monta, digamos assim, que tu tem pregão eletrônico, que aí tu acaba contratando às vezes a empresa que não vai te dar a resposta necessária, porque pelo modelo utilizado. Tem preço, mas não tem técnica. Mas fora disso, às vezes, com essa preocupação de se acercar, de assegurar licitude para o procedimento, burocratiza tanto que tu permite que haja aí o outro lado. Na verdade, dialeticamente analisando a situação, aquilo que faz com que eu tenha um maior controle é justamente o que coloca a cortina para que eu não veja o que acontece por trás. E aí eu vou só completar. Não é impossível. Só vou completar o raciocínio. Por exemplo, o que a gente tem visto agora nesses últimos anos. E vamos parar com essa coisa de que o Brasil é mais ou menos corrupto. Corrupção existe em todo local. Né? A gente vê o que aconteceu na década de 80 e 90 na Itália. Né, com a máfia. E a máfia não existiu só na Itália, na Rússia, no Brasil. Nós temos máfias no Japão. Mas é negável que tem países onde não, eu diria que tem graus diferentes, vamos dizer assim. Sim, mas o que eu quero dizer é que esses grupos, eles são geralmente grupos economicamente muito fortes, eles têm uma aparência de legalidade, mas por trás eles estão aferindo sempre lucro, e cada vez mais lucro, porque o objetivo é esse nesse sistema, né, desconsiderando os demais. Então, há uma aparência legal disso aí. Portanto, a gente tem que analisar tanto a questão estrutural quanto da questão interna e cultural. E a questão interna e cultural é muito importante. E só para terminar minha fala agora, eu estava semana no mercado, fui comprar um tomate, aí a gente volta para a questão já das relações interpessoais. Uns tomates. E escolhi um tomate gaúcho, que estava um pouco mais caro, passei ali no caixa, e a moça passou como se fosse o tomate longa-vida. E eu cheguei, moça, acho que tu passou errado, porque esse aqui é o gaúcho. Aí ela foi ver, é o gaúcho. Aí ela teve que fazer estornar. Era o dobro ou o triplo o tomate que eu comprei do preço do outro. O tomate é o preço de carne hoje. E ela me disse o seguinte, viu, se o senhor tivesse ficado quieto. Aí eu olhei para ela assim, mas se eu tivesse ficado quieto, eu ia estar agindo de uma forma contrária ao que eu penso. Eu falei para ela. Ela me olhou assim com espanto, ou seja, para ela seria natural tirar essa vantagem. Aí, claro, que eu não ia ficar conversando num caixa do mercado. Mas deixa eu quero uma pergunta só para o Márcio, porque ele terminou de falar, eu só gostaria, até para finalizar. Mas assim, tu referiste capital, tu referiste regras, supremacia política. Eu não querer entender que agora tu acha que necessariamente somente os que têm dinheiro, historicamente, são os corruptos ou os que são os principais responsáveis. Por exemplo, como é que fica a situação de pessoas que são corruptas também e têm pouca vantagem financeira, digamos, pobres corruptos? Qual é a tua ideia? Não estou entendendo essa... É que assim, é que tu falou sobre domínio, tu falou sobre exploração, sobre superestrutura, sobre uma questão de capital. Claro. Bem, pois eu quero saber o seguinte... Mas quem é que corrompe e quem é corrompido? Aí que tá. É isso que eu quero te perguntar. Essa que é a grande Os dois questão. não são corruptos?
Não, tanto corruptor quanto corrompido. Não é um negócio? Mas é exatamente negócio para ferir lucro e vantagem. Mas alguém leva vantagem. Pra dois. Alguém leva. Pra dois. E quem é que está corrompendo o Estado? A pergunta é o pequeno? É aquele cara que não tem dinheiro? Por que não? Às vezes sim, às vezes sim. Agora, dados objetivos. Dizer que o pequeno e dizer que o pobre não pode ser corrupto... Não falei isso. Era isso que eu queria pontuar. Era isso que eu queria pontuar. Ótimo, respondeu. Não, eu acabei de falar do Castro Mercado, que pra moça era natural. E aquilo é uma corrupção. Eu não sei que mercado tu tava, se tu tava no mercado da esquina ou se tu tava na rede Walmart, como é que eu vou saber? Tu falou mercado. Qualquer mercado. Qualquer mercado vai ser a mesma situação. É isso o ponto que eu queria tocar. Eu queria abordar essa fala do Marcinho para dizer que eu acho que o aspecto cultural ele é muito importante sim na ideia da corrupção. Nicolau Maquiavel já dizia em 1500 e alguma coisa, 1490 e alguma coisa, ele já dizia que o fato da Igreja Católica ter sua sede em Roma era a pior maldição que poderia ocorrer ao cristianismo. Por quê? Porque ele dizia que os povos latinos em si, eles eram acometidos do mal, da devassidão e da perversão. Da perversão no sentido de perverter a lei. Ou seja... Robert Dahl, depois, já nos anos 70 agora, do século 20, ele já diria que os povos latino-americanos eles tendem a ser muito mais individualistas. E eles tendem a ser muito mais personalistas, ou seja, eles não olham para as coisas, eles olham para as pessoas. E isso tem um aspecto absolutamente positivo, né? Nós somos muito mais amorosos, somos muito mais amigáveis, somos muito mais fraternos, nós nos aproximamos da nossa família, porém, nós privilegiamos a nossa família. Nós damos emprego para quem é nosso amigo. Nós damos apoio financeiro para quem é meu irmão. Em detrimento de estar fazendo o certo ou de estar fazendo o errado. Não são integrantes de uma sociedade, são células. São células. Justamente como acontecia da colonização. Por isso que existe um período histórico. Justamente. O índio não é corrompido ou corruptor no sistema natural. Da forma como o Estado foi Mas aí eu vejo um outro problema. O ser humano pode ser corrupto ou corruptor. Não existe vítima. Mas veja só, veja um outro problema. Porque a ideia de corrupção só existe onde existe um sistema. O que é a corrupção? É a perversão de um sistema. Ou seja, no momento em que isso é institucionalizado, até deixa de ser corrupção. No momento em que é normal, e aqui eu vou citar a ideia da utilização particular de bens públicos, que deputados fazem, etc., hoje em dia é perfeitamente lícito. Vamos falar aqui um fato objetivo, a ex-candidata a governadora, Ana Amélia, ela disse que era normal, o meu marido era senador e eu ocupei o cargo, indicado por ele. Era normal. Por quê? Porque estava institucionalizado. Porque naquele dado momento, naquele dado brasileiro se construiu assim. Claro, pela coroa portuguesa. Naquele dado momento não era considerado corrupção. Hoje nós já temos uma noção diferente. Duas grandes obras para abordar isso, né? Um Estado cartorial que favorece, que sempre favoreceu esse tipo de relações. Mas veio também da Europa, porque a Europa também tem Estados assim. Olha só. Eu digo assim, a corrupção chegou no Brasil com o primeiro português. Exato. Não, a corrupção chegou com várias culturas. Não. Primeiro vieram os portugueses. Não é só o português que é corrupto. Assim, não estou dizendo que é só português, que ela chegou com o primeiro português. E se estabeleceu, e aí das outras vieram também. Aí que tá. Agora vamos parar para pensar. Os índios lá para conseguir vantagem? Vamos parar para pensar. Não compraram os índios. O índio achou que era interessante. Por isso mas que não sabia. Era uma outra cultura. Não sabia. Mas vamos adiante. Aí nós vamos chegar a Rousseau, vítimas, não vítimas. Selvagem, corrompido. O que eu acredito? A gente pode falar, e é o mesmo problema que nós temos de responsabilizar instituições. As instituições são fracas, a gente tem problemas da colonização, problemas disso, e é estranho, porque a gente fala num tom como se a gente buscasse inimigos que são os responsáveis por isso. Não, pelo contrário. É a caça às bruxas. Só que acontece o seguinte, os inimigos somos nós. O que eu estou falando é justamente o sistema. Nós estamos inseridos nele. É aí que tá. Nós somos seres humanos que culturalmente sabemos nos comportar no Brasil. O brasileiro tem, por uma questão desta multiplicidade, dessa questão cultural, inegavelmente, ele tem uma propensão mais forte do que alguns outros países, mais fraca em relação a outros, certo? De não compreender regras sociais. Que o berço da corrupção, ele nasce, na minha ideia, no que se diz respeito ao limite que a sociedade impõe como um sistema que a gente está inserido. Por exemplo, furar o sinal. Vocês encontram em São Paulo, às vezes, ruas perigosas, Caetano Veloso parado no sinal vermelho, porque ele realmente acredita que nós devemos obedecer regras. Todos os dias,
É raro ter uma exceção, que eu vou e volto para minha casa, que eu moro meio longe do trabalho, eu vejo um motoqueiro furando sinal. E, cara, por exemplo, as pessoas, faixa de segurança, qualquer lugar. Se as pessoas compreendem que elas fazem parte de uma sociedade. Só posso pegar o gancho? E compreendem, claro. Eu vou ter que mencionar. O entorno do Fórum de Santa Maria talvez seja o lugar onde há mais incidência de estacionamento irregular em toda a cidade. Sim. Ou seja, a educação formal vai resolver isso? O pessoal não. Mas a pergunta, Jorge, o pessoal está indo no fórum fazer o quê? Indo no fórum fazer o quê também? Esse também, já que eu Se eles estão no fórum é porque já tem algum problema. Eu fiquei indignadíssimo. Tinha um cara com a família, um caminhonetão, né, importado, ocupando 2 vagas de deficientes. O Colégio Santa Maria. De deficientes. Pô, o cara tava no meio de 2 vagas deficientes. Pois é, aí que tá. Olha só. Existem. Agora, eu não quero ser moralista na análise. Tá, mas a questão do moralismo não é uma coisa ruim. Moralismo não é uma coisa moralismo ruim. É. Moralismo, como eu compreendo moralismo, vamos ao pacto semântico. Como eu compreendo moralismo, não me serve. Vamos tirar a palavra ismo, vou falar moralidade, para tirar... Moralidade também é complicado. Moral. Não, moral. Ética e moral. Ética e moral. Ética e moral. Olha só, Chicago, uma cidade que vocês podem ver que no ranking dos Estados Unidos não está muito bem na corrupção. Mas algumas regras sociais são cumpridas com muito mais respeito. Por exemplo, se tu dirige lá e tu tem uma placa de pare e não vem ninguém, tu tem visibilidade total, e tu só dá uma reduzidinha e vai, os caras vão brigar contigo. Porque existe uma cultura que tu tem que ficar parado inutilmente 3 segundos, mesmo que não venha carro, para depois acelerar. Porque eles valorizam, mais do que o senso objetivo do que pode causar um acidente, eles valorizam o mito do respeito à regra. E isso é uma coisa muito boa, certo? O que também não vai tornar agora, porque eles têm uma cultura que valoriza a regrinha, também não quer dizer que eles não vão ser corruptos nas grandes questões. Eu acho que esse é um ponto que a gente e aí que tá, olha só. Agora, inevitavelmente, eu acho que a construção de uma luta, como era a ideia do Candinho, para um povo menos corrupto, é quebrar alguns mitos sociais que a gente tem. O primeiro, de que é possível, sim, ter estruturas que possam confiar na população, otorgar confiança na população. Central Park é a população internacional. Nova York é uma cidade que passa... A cada 10 pessoas tu passa, 8 são de países diferentes, que a grande maioria é turista que está andando ali pela região. Tu vê tulipa, tu vê flores perfeitas, ninguém joga papel no chão, ninguém rouba. Experimenta botar no calçadão. Unidos, cara, a corrupção é institucionalizada. Por exemplo, no modo de fazer política. Olha só, não, economicamente, a corrupção privada lá é muito maior do que a corrupção pública. Então a gente não pode confundir. Não, mas olha a diferença. Aí que tá, ótima observação, Jorge, pelo seguinte. O americano, quando ele fala de capitalismo, a moral dele é diferente da nossa. O que ele acha errado, o que ele classifica como errado, é diferente do que a gente classifica. O jogo é outro povo, outra cultura. Assim como algumas coisas, cada povo, quando visita outro país, às vezes fica surpreso com alguns detalhes culturais que são costume daquele povo, certo? A gente não vai conseguir fazer um ideal moral para todos os países, certo? Não existe. Então, para te ver, agora, o que a gente pode fazer no Brasil para dar um passo adiante é conseguir, aos poucos, nutrir na população o respeito ao Estado, como tu falou das instituições, e o respeito à existência de regras sociais mínimas que todos devem respeitar. Ricardo, eu gostaria de ponderar agora. Eu costumo fazer uma diferença. Quem sabe o senhor pondera no próximo bloco? Eu pondero sempre que me for permitido. Vamos fazer mais um rápido intervalo e já retornamos. Ponderarei também. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz estar. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Cuidar de cada detalhe. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Muito obrigado, a gente combinou antes. Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente, para o último bloco desta edição, programa que tem a parceria, o apoio cultural indispensável de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI é bom e é nosso, portalbei.com.br e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso e-mail para contato dos amigos telespectadores é frente@santamaria.tv.br. E nós os convidamos para que assistam os nossos programas na sua forma inédita, aos sábados, às 21h30 e, posteriormente, tem a reprises aos domingos, às 23 horas e ao longo da semana em horários alternativos. TV Santa Maria, que é o seu canal comunitário e que também pode ser assistida pelo site santamaria.tv.br. Ufa! De volta com o nosso debate sobre corrupção, com a participação do Marcinho, do Ricardo e do Jorge, ao qual asseguro a palavra, considerando que eu o podei quando ele iniciava a sua fala no bloco anterior. De forma alguma, mas vamos lá. Eu acho que já podemos estabelecer aqui um pacto semântico no sentido de que corrupção é subversão do sistema, correto? Chegamos a essa conclusão. Marcinho. Subversão de uma série de regras. Só para botar sistemas possibilitam corrupções. Não, eu acho que as pessoas são corruptas, mas assim, vamos adiante. Vamos tentar botar uma cereja de bolo, tá? Tá, mas... repete o teu termo. Corrupção é uma subversão de um sistema colocado. Perfeito. E corrupção, principalmente, o egoísmo em detrimento do mas o egoísmo é a causa. Bom, mas vamos lá. Descumprir uma lei em si, vamos lá. Ela é em si corrupção? Não, é um sistema. Não necessariamente. Mas vamos lá. Eu costumo diferenciar o ato corruptivo, o ato de corrupção, de um simples desvio de conduta. Porém, essa distinção que eu faço é uma distinção de mero potencial ofensivo. Ou seja, o desvio de conduta eu acho que é um problema tão grande quanto o ato corruptivo, porém, claro, traz menos gravidade, traz menos ofensa. Por exemplo, o colar durante uma prova. Tá? Aliás, o simples fato de se exigir uma prova numa sala de aula, o que é? Na verdade, é uma forma objetiva de os professores avaliarem a honestidade intelectual dos alunos. É uma forma de aferir se eles efetivamente estudaram, se eles efetivamente participaram das aulas, se eles efetivamente levaram a sério aquilo que estava colocando à sua disposição. Então, o fato deles não terem estudado, o fato deles não terem levado a sério, faz com que o professor tenha que fazer a prova. Mais do que isso, aí tem a questão da cola, né? Aí o aluno colou, o outro copiou o trabalho, o outro puxou o trabalho da internet. São coisas que eu coloco como sendo desvios de conduta. Porém, pequenas transgressões. O pensamento que eu tenho é, se o cidadão faz aquilo por 0,5 na nota, será que ele não faria muito mais por 30 mil reais na conta bancária? Ou seja, a transgressão é pequena, porque o objetivo é pequeno. Mas se o objetivo for muito maior, a transgressão... o risco de punição é baixo. E o risco de punição é baixo. Porque professor que tira a prova da zero não é todo mundo. Não vou vir eu sou professor e... Eu já cometi algumas dessas transgressões, eu acho que muita gente cometeu. Agora, ela deve ser repelida sim. Assim como o estacionamento em local proibido, por 5 minutos que seja, por 3 minutos que seja, deve sofrer uma repressão social. E é isso que não existe. Eu conheço pessoas que foram... presas, demitidas do serviço público pelo cometimento de crimes gravosos. E qual foi o comportamento daqueles que rodeavam aquelas pessoas?
tantos criminosos na rua vão demitir justo ele. Ah, mas ele é uma pessoa tão legal, tão boa com a gente. Poxa vida, mas pessoas tão legais. Ou seja, o sentimento daqueles que rodeavam, e aí vem a minha ideia da sociedade personalista brasileira, não importa o que ele fez, se é meu amigo, eu tô com ele. Não importa. Ah, mas ele não fez nada para mim. Existe uma condescendência muito grande que vai desde as pequenas transgressões que não são reprimidas moralmente, institucionalmente pelo próprio professor, porque fica difícil num certo momento. Nós somos os vigilantes dessa moral. E vejam bem, e aí eu nós temos que incomodar o outro que está fazendo coisinha errada. E aí eu vou citar outro exemplo. Olha só, Ricardo, com relação aos políticos. Por que os políticos são tão corruptos? Peguemos 2 professores. Um professor linha dura, que não deixa colar, faz prova individual, prova discursiva, que analisa inclusive os erros de português e de concordância na prova, que desconta todas as notas que devem ser descontadas. Um professor que exige... Que coloca no sistema... Vejam, olha a complexidade que é ser professor hoje em dia. Tem que colocar no sistema... E o professor camarada. Falta por... E aquele professor que é camarada, que abona a falta de aluno, que desconsidera erros de português, que atribui notas, faz trabalhos generosos. Lhes pergunto, qual destes vai ser homenageado no final do semestre? Isso é muito claro. Né? Ou seja, depende. Eu falo num sentido meio generalizante. Mas eu entendi o que eu quis dizer. Então, qual o cidadão vai ser eleito vereador? O pau-ferro? Não. Ou o condescendente? O que fala que as pessoas querem ouvir. Né? Qual vai ser eleito deputado? Qual vai ser eleito governador? Ou seja, a população brasileira está tão acostumada, né, está tão entranhada na cultura, que a corrupção já não é corrupção, a corrupção é virtude, muitas vezes sim, no imaginário popular, e muitas vezes é premiado ao invés de ser reprimido. Eu queria falar também. Não, por favor. Sabe, pessoal, eu não vou demorar dessa vez. Por favor. Tá bem. Jorge, assim, realmente, tu tá correto, mas eu ainda vejo assim que os políticos, eles representam os defeitos e as virtudes. O que nós temos de bom, o que nós temos de ruim. Eles são simplesmente um extrato representativo. Médio da sociedade. Nós não somos diferentes dos políticos em termos genéricos sobre moral. Não vou falar moralidade, nem moralismo, senão o Márcio vem e vai querer me bater, eu vou sair correndo. Tá? Então, assim, vamos pegar sobre moral. Tá? Esse é um aspecto. Mas vamos combinar. Existem efeitos indiretos de uma conduta agressiva no que diz respeito a essa questão da corrupção. Por exemplo, quem é malandro e quem é travado porque tem medo de malandro? Na advocacia mesmo. Quantas pessoas têm medo de fazer acordo com outro colega porque não sei o que esse cara pode inventar? Então a gente fica inseguro. O brasileiro, ele tem na sua cultura, eu falo isso porque estudo isso há bastante tempo, que o mito da malandragem, ele torna o brasileiro um péssimo negociador. Porque no momento que ele precisava racionalizar, ele é absorvido por um medo de ser passado para trás que impede ele de objetivar situações simples. Ele acaba jogando fora grandes negócios e grandes possibilidades. O maior exemplo disso, Eduardo Saverin, no caso do Facebook. Ele ficou com medo do Sean Parker, que era fundador do Napster, que foi, na verdade, quem tornou o Facebook algo evidente, algo grande. Quem criou o gênio era o Zuckerberg, mas o Sean Parker foi o cara que desenvolveu. O brasileiro, ele morreu de medo do Sean Parker na primeira reunião, que foi até um almoço, porque ele tinha fama de malandro, porque ele passou por isso, porque ele tinha um histórico com droga, não sei o quê. Ele ficou congelado de medo. E esse congelamento foi justamente o que fez o Zuckerberg se aproximar do Sean Parker e chutar o brasileiro da empresa. Vão dizer, mas só um pouquinho, o brasileiro foi muito inteligente, porque afinal ele saiu com 8 bilhões de dólares. Sim, uma empresa que foi lançada no mercado a 200, ele tinha 50% das ações. O prejuízo dele é a maior tragédia da história negocial brasileira. E por que ele é assim? Comportamental. O medo do malandro congela o brasileiro, ele não consegue pensar quais são os passos que ele pode dar, mesmo que o outro seja malandro. Né? Ele nunca se perguntou o que ele teria a perder de se ele ouvisse um pouquinho mais o Sean Parker e saber se ele podia ser útil numa situação ou outra. Então, o prejuízo que nós temos com a corrupção, além do roubo em si, é de uma população assustada, apavorada, é a desconfiança desconfiada, que não consegue fazer as relações fluírem, e isso economicamente tem resultados horríveis. Eu queria fazer algumas considerações. Faça. Deve fazer. De novo, eu vou
bater naquela tecla de que a gente tem que tirar essa ideia de que o ser humano é corrupto. O ser humano tem virtudes e tem defeitos. Nós somos anjos e somos demônios. Nós não temos como tentar passar uma régua e dizer todos vão andar de acordo com esta moral. Por quê? Por quê? Moral é uma questão individual, é uma escolha, isso é pessoal. A moral é autônoma. Não me importa se o Jorge, por exemplo, vai pensar que isso é certo ou errado na forma dele. Me importa que ele haja de uma determinada forma perante o coletivo e perante a coletividade. E isso vai fazer com que ele tenha que fazer uma escolha. Às vezes, a escolha ética é contrária àquilo que eu moralmente entendo como tal. Por isso, Ricardo, eu não compreendo só que os Estados Unidos têm uma moral e aqui tem outra. Até pode ser. Só que quando eu penso em termos mundiais, quando eu penso em termos globais, ou mesmo em termos negociais com outro país, há que se ter ética nessa relação. Então, é por isso que eu não gosto muito de moralizar. Não existe moral mundial, não existe moral comum. Não, isso que eu estou falando. Ela é sempre autônoma, individual. Essa é a grande diferença do próprio direito. Porque o direito precisa de uma regra da conduta, porque não me importa a forma como o cara vai se pensar internamente. Né? Me importa como ele vai agir socialmente. E agora, essa é a minha maior preocupação, é retirar dessa questão da subjetividade, porque senão a gente nunca vai sair desse lugar. A gente vai estar sempre falando de corrupção, vai dizer, é sempre o outro, ou é eu, ou é a cultura. E eu acho que a gente tem que pensar em estruturas sociais, como eu disse. Nós temos um sistema que possibilita a corrupção, que introjeta nas pessoas a corrupção como se algo natural fosse, né? E que mais facilita por todas as suas estruturas que a corrupção exista. E vamos falar em corrupção efetivamente. Quem é que fez o sistema? Dentro do sistema. É uma construção histórica, Ricardo. É isso que eu estou te dizendo. Dentro do sistema nós vivemos, e aí para falar do Brasil, para falar o comportamento do brasileiro, tem algumas obras que são essenciais. Eu acho que qualquer telespectador poderia pegar, ler, aprofundar isso e entender um pouco mais o brasileiro, que é a Casagrande Senzala, que essas questões que vocês falaram estão ali. Do Gilberto Freire, Visão do Paraíso e Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, especialmente, que é mais fininho, mais especialmente quando ele fala do homem cordial. E aí explica a nossa ascendência portuguesa, índia, negra e toda essa cultura que vai se construindo, que não é nem melhor nem pior que nenhum lugar, que não é mais dada à corrupção ou menos dada à corrupção. O problema é que o Brasil criou estruturas mais dadas à corrupção. Essa é a grande questão. O Brasil não cria nada. Não. É o brasileiro que cria. O Brasil criou, Ricardo, e são elites e pessoas com poder econômico para aferir mais poder econômico ainda. E isso é muito claro, porque assim, vê nessas corrupções que estão vindo à tona agora. A própria Lava Jato, o problema do metrô em São Paulo e agora aqui no Rio Grande do Sul. Me diz quem são os grandes corruptores. Senão o grande capital nacional que sempre teve envolvido em escândalos de corrupção quando descobertos e sempre tiveram em todas empreitadas brasileiras. Nesse ponto, Marcelo... O capital, ele é uma pessoa. Não. O capital é alguém que diz, eu sou o político comprado ou que ajudou a fazer o esquema, ou sou o empresário que está se aproveitando do sistema. Agora é o seguinte, a gente não pode abstrair situações que eu vejo que são sanguíneas. O comportamento das pessoas... Os ditos homens de bem aqui, agora agropecuarista, empresário, não sei o que, tudo envolvido em escândalo de desvio de dinheiro. Tá tudo bem, Márcio, mas assim, o dinheiro... Do jeito que tu fala, parece que só quem tem dinheiro é corrupto. Não é isso. Sabe? Não é o que tu está dizendo. Não, eu estou falando dessas estruturas. É isso que olha só, a lei propõe a corrupção. A lei de licitações, a gente tinha falado, certo? Vamos combinar. É impossível a criação de um sistema legal que impeça a corrupção. Porque onde há má fé não existe lei, não existe lei. O ladrão vai estar sempre na frente. Esse é um ponto que eu queria abordar. A lei de licitações é ruim? Não é. Não é. O problema é que ela é operada por pessoas que vão dar um jeito de burlar ela. Não existe lei que não seja burlada. É o sistema. Ete a lei, ete a ladrão. Mas assim, eu gosto de identificar os inimigos, sabe? Quando a gente diz a culpa é do Estado, a culpa é do governo, a gente abstrai. Agora, vamos parar para pensar. O que é o inimigo a respeito de corrupção? O que é o sistema? O sistema é o resultado de várias interações sociais que fez a muito complexo. Agora, não é uma coisa, isso eu garanto, que unicamente nasce de um que tem dinheiro e outro que tem dinheiro. Não nasce só disso daí. Porque a gente vê
em vários níveis econômicos, sejam os altos, sejam os baixos, a gente vê corrupção. Ricardo, em povos que a gente tem menos não vê. desigualdade econômica, a gente não vê. Existe menos corrupção. Agora, aqueles que têm mais igualdade econômica, existe mais corrupção. E quem são os corruptores? Aqueles que querem se manter no poder enquanto estrutura econômica. Eu sinceramente acho que o assunto corrupção, tudo bem, é verdade. É inegável que tu vai encontrar algumas situações de exploração, de colonialismo, tudo bem, isso daí é verdade. Agora, não é sinônimo. Não. O dinheiro não é sinônimo. Que era. Abordando esse ponto. Por favor. Eu só quero pontuar isso daí, porque eu te ouvindo, eu interpretei de uma maneira diferente. Agora que o programa esquentou, está quase acabando. O Jorge. Eu acho que a corrupção está dos dois lados, dos pobres e dos ricos. Só que a corrupção tem a ver com uma coisa, poder, seja poder político, seja poder econômico. Na ditadura militar, a corrupção existia muito mais pelo viés político. Por quê? Porque dava benefícios, dava benefícios econômicos em troca de sustentação política. Dava benefícios econômicos, como monopólios, etc., em troca de sustentação política. Agora, a população pobre, sem poder, e a população rica são corruptas igual. Porém, a corrupção dos poderosos, ela traz muito mais malefício. É verdade. É como um cidadão com uma arma, que é violento, e o outro cidadão só com as mãos também sendo violento. Sem dúvida. Um pode machucar, o outro pode matar. Concordo. O que muda é um instrumento de corrupção. Sim. Mas a corrupção em si, ela também existe. Eu queria acrescentar... Eu queria terminar com uma frase depois. Não, ainda não, ainda temos tempo. Dá tempo? Acho que temos, pelo menos não recebi nenhum sinal no sentido contrário. Tem muito, na eternidade, 2 minutos. Eu queria acrescentar as leituras sugeridas pelo Marcinho, Os Dois Brasias, Roger Bastide e tal. Né? Tá, eu gostaria. Populações meridionais do Oliveira Viana. Também é interessante. Eu poderia... Assim, eu só queria dizer o seguinte... Fazer uma análise também? Nessa situação referida da época da ditadura, as grandes empresas, as grandes empreiteiras, as grandes construtoras que são hoje apontadas na Operação Lava Jato como, digamos assim, expoentes da corrupção, começaram esse processo lá no tempo da ditadura. Lá no tempo da ditadura. Algumas até com o Juscelino Kubitschek. O Roberto Marinho. Mas tem um monte de corrupto. Mas se a gente começar a exemplificar, nós não vamos parar. Isso que eu disse. Agora, o programa... Deixa eu citar uma outra obra que a gente só citou atores brasileiros. Tá? Diga, por favor. Robert Nukem, Bargaining with the Devil, negociando com o diabo. Vocês querem entender uma boa acepção sobre corrupção? Tá aí nesse livro. Então eu vou dar uma dica, vou aprender, vou pegar também esse gancho e falar de filme. Quem quer aprender como vai se dar os meandros do sistema, daqueles mafiosos ou não tão mafiosos assim, basta ver os 3 filmes inspirados no Mário Puzo, que é O Poderoso Chefão. E ali as estruturas. Muito bom. A tua frase. Posso fazer uma frase? Claro. Tá, é numa linha bem tranquila. A gente, inegavelmente, está exposto à questão da colonização católica e culpados, inocentes e dedos sendo apontados como se fosse o inferno e o dualismo que a gente é nutrido. Certo? A ideia de culpa da moral judaico-cristã, né? Agora vamos pegar uma frase que é do Dalai Lama, certo? A respeito do tema. Escolha uma moralidade, qualquer moralidade. Pensem nisso. Tinha um que dizia, pense nisso enquanto eu lhes digo. Mas escolha. Qual é o seu limite? O que ele está falando? Ele está falando da ética, porque a ética é sempre uma escolha de acordo com a prática moral. Mas eu acho genial. A moral é o exercício prático da opção feita por ele em relação à ética. O problema é a falta do compromisso do homem com ele mesmo. Eu acho que agora já podemos encerrar o programa, né? Com o nosso profundo agradecimento à brilhante participação desses rapazes, né? Que sempre agregam conhecimento, cultura, informações, sentimento, porque é bom, o nosso programa precisa disso também, né? Senão as coisas ficam meio... não. Aqui não fica chorando. Mas tem. Eu ainda. Eu espero que um dia. Eu vou passar por ti, eu tenho mais detido. Não se realize aquele prognóstico violento. Não, isso não vai acontecer, né? Porque todos somos civilizados e, acima de tudo, amigos e inteligentes. O Che Guevara aqui não.
Agradecer então ao Marcinho, Ricardo, Jorge, agradecer aos nossos amigos telespectadores e dizer que, se tudo correr bem, nós retornamos com um programa inédito a semana que vem. Até lá! Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou então. Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz esse cara. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né?